Ia pedir aos irmãos da multimédia para projetarem ali um texto, Romanos 13:1, até ao versículo 4, e vamos juntos olhar para as Escrituras, juntos aprender e juntos tentar extrair algum ensinamento, algum sumo daquilo que o Espírito Santo já escreveu e que nos quer continuamente relembrar. Ok? Já temos texto? Já temos texto. Então, Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E continuamos a falar acerca das disciplinas espirituais, e esta que vamos falar hoje é talvez uma das mais mal amadas disciplinas e também um dos conceitos mais mal expostos ou ensinados na história da Igreja. E por isso eu acho que nós precisamos mesmo de pedir ao Senhor que nos dirija, que nos inspire, que nos corrija se for caso disso, nos admoeste se for caso disso, mas sobretudo que nos ensine e que possamos aprender. Por isso eu vou pedir-vos que curvem as vossas cabeças uma vez mais e vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos estar um pouquinho em silêncio e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, agradecemos-te pela tua palavra, por palavras que são vida, que são rema, que são transformação, que trazem mudança nas nossas vidas. E, Senhor, queremos neste momento sujeitar-nos à tua vontade, sujeitar-nos ao teu ensinamento, submeter-nos a ti, Senhor. E oramos, desejando isto ardentemente, em nome de Jesus. Amém. E então, como eu disse, a submissão, que é o tema que nós vamos falar hoje, é uma das mais mal amadas disciplinas e um dos conceitos mais mal expostos e mais mal ensinados ou deturpados na história da Igreja. E vou fazer duas perguntas e espero que respondam honestamente. Ninguém precisa de ouvir a vossa resposta, não precisam de a partilhar com ninguém, mas reflitam acerca dela. Primeira pergunta: quantos de nós somos ou nos consideramos religiosos? Ou pondo a pergunta de outra forma, eu considero-me uma pessoa religiosa? Já pensaste nisso? Tu és uma pessoa religiosa? Sim? Não? Ou assim, assim? Ou talvez? Segunda pergunta: a religião é uma coisa má? Teríamos certamente várias respostas. A da Âmbar é uma, entre outras.
Mas qual seria a nossa resposta a esta pergunta? A religião é uma coisa boa ou uma coisa má? E estas perguntas são só para nós ficarmos um bocadinho a pensar. E porquê é que eu digo que a submissão é uma das disciplinas e dos conceitos mais mal expostos e mais mal ensinados na história da Igreja? Infelizmente, grande parte das vezes que nós ouvimos ensinos acerca da submissão, eles vêm de maridos inseguros ou líderes religiosos autoritários. E temos falado, ao longo do tempo, que as disciplinas espirituais são portas para a liberdade. E a pergunta que eu faço agora é: como é que a submissão me liberta? Ser submisso ou estar em sujeição não é por si uma prisão ou uma privação de liberdade. Então faz sentido estar em sujeição ou estar em submissão, entender isso como uma libertação? São perguntas, são desafios difíceis hoje. Ok? E vamos ver se nós conseguimos lidar com isto. E a primeira coisa que eu preciso é de submeter-me ao Espírito Santo, de forma a que vocês que estão aí aprendam dele estes princípios e não de mim. Eu sou só o mensageiro, mas a mensagem é dele. Ok? Então, vamos por partes. A disciplina da submissão liberta-me de eu ter que ter sempre razão. Liberta-me de ter que estar certo todas as vezes. Liberta-me da falta de confiança nos outros. Liberta-me do peso de eu achar que sou a pessoa providencial para resolver todos os problemas da humanidade. A submissão liberta-nos de exigir que tudo tem que funcionar conforme nós desejamos e que só dessa maneira é que as coisas vão funcionar e que não há outra forma. E isto é de uma aplicação transversal à nossa vida, espero eu. Porque em tantas áreas da nossa vida, nós carregamos tantas vezes um peso excessivo e que o Senhor não nos põe em cima e que muitas vezes a família ou o local onde nós trabalhamos não nos põe em cima. Mas nós vamos para além daquilo que é a nossa autoridade e queremos ser os responsáveis e os resolutores de todas as questões, não dando lugar à direção do Espírito de Deus, não dando lugar àquilo que Deus quer trazer através de outros a quem Ele também ungiu e capacitou. Estou-me a fazer entender? Isto é um bocadinho complexo, mas estar submisso, estar sujeito, não é em si uma prisão ou uma privação de liberdade. Pode ser uma forma de libertação e uma forma de proteção. E a submissão, ao contrário daquilo que muitas pessoas possam pensar e por vezes é ensinado, não é a subjugação a princípios ditatoriais ou a pessoas que funcionam como agentes do maligno. Pelo contrário, é a libertação do medo e é a libertação do mal que isso nos possa causar. E isso vai acontecer quando nós nos sujeitamos a Deus. Venham comigo até Tiago, ao capítulo 4, versículo 7, que diz assim, e vocês sabem de cor, provavelmente: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus
vai nos levar à capacidade de resistir ao diabo, ao inimigo, e por consequência vamos ficar longe dele, porque ele vai se afastar. Porquê? Porque nós nos sujeitamos a Deus. E essa sujeição a Deus nos capacita para resistir ao diabo. Ok? Logo, a sujeição primária e como princípio de vida cristã é a submissão a Deus, às Escrituras, como autoridade e guia acima de tudo. Esta é a nossa primeira autoridade. O Senhor e a sua palavra. Depois falemos um pouco dentro das nossas famílias. Vamos abrir, se abrem a Bíblia fisicamente ou no vosso dispositivo móvel, não interessa, os capítulos 5 e 6 de Efésios. E vamos nos debruçar um pouquinho sobre estes textos, ok? No capítulo 5 de Efésios, nos versículos 22 a 26, diz assim. E vamos trabalhar aqui um bocadinho o conceito de submissão dentro da família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um texto, digamos, muito impopular para os dias de hoje. Mas onde é que está o peso maior, a responsabilidade maior nos dois textos que nós acabamos de ler? No versículo 25 do capítulo 5, Paulo está a dizer é amar as nossas mulheres como Cristo amou a Igreja. E a responsabilidade do marido é inequívoca. Amar como Cristo é algo transcendente. Quantas vezes o Senhor é rude para conosco? Quantas vezes o Senhor nos ignora? Quantas vezes o Senhor nos engana? Quantas vezes o Senhor nos desilude? Quantas vezes é que nós, maridos, somos rudes para as nossas mulheres? Do estilo, já te disse 1000 vezes que não podes ter 800 janelas abertas no computador, que não podes ter 500 ficheiros no ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente diz isto com rudez? Quantas vezes o Senhor é rude connosco? Quantas vezes nós ignoramos as nossas mulheres? Quantas vezes nós ignoramos aquele pedido para ir jantar a um determinado lugar que ela gosta tanto? E quantas vezes é que o Senhor nos ignora? Quantas vezes nós já enganamos as nossas mulheres? E não estou a falar de traições conjugais. Estou a falar de, por exemplo, dizer que estamos muito cansados para ir ao shopping, mas depois ficarmos a ver a bola, que é o que realmente nos apetecia. Quantas vezes é que o Senhor nos engana? E quantas vezes é que nós já desiludimos as nossas mulheres? Cheios de boa vontade, quisemos fazer alguma coisa, cheios de generosidade, e borramos a pintura. E a coisa ficou ainda pior. Porquê?
porque somos homens. E quantas vezes o Senhor nos desilude? Está sentado ao pé da sua mulher, vire-se para ela e diga assim, pois. E agora diga assim, sorry. E agora diga lá para o seu marido, ok, baby. Falamos depois. Quantas vezes é que o Senhor nos desilude? No capítulo 6, no versículo 4, fala acerca dos filhos. E aqui todos somos filhos e todos têm ou já tiveram pais. Ok? E pensando nos filhos, as camadas mais jovens, portanto, aqueles abaixo dos 60. Não. Aqueles que ainda dependem diretamente dos pais e que estão num processo de formação. Ok? O versículo 4 do capítulo 6 diz: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui a responsabilidade já é bipartida entre pai e mãe, é dos pais. E o que é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor nos dias que correm? E se nós tivéssemos lido um bocadinho mais atrás, no capítulo 5 e no versículo 16, diz que os dias são maus. E os dias de hoje não são bons. Os dias de hoje são maus. E em primeiro lugar, é nossa responsabilidade trazer para a nossa vida diária, repito, diariamente, os princípios e os valores cristãos que têm sido massivamente apagados da nossa cultura. Vou voltar a frisar isto. Os princípios e valores cristãos têm sido massivamente apagados da nossa cultura. Eu já estive a passar a quadra natalícia num país islâmico onde a realidade e os princípios e os valores cristãos chegam a conta-gotas, mas o falso espírito do Natal está lá. E num calor abrasador, como faz na época do Natal na Indonésia, por exemplo, o comércio está cheio de gorros de Pai Natal. Mas os valores e os princípios cristãos não estão lá. E nós olhamos, mas isso é do outro lado do mundo. Mas se nós começarmos a perguntar aqui, porta a porta, a pessoas com menos de 20 anos o que é que se celebram no Natal, vocês vão encontrar muitas respostas longe daquilo que é a origem do Natal. Ok? Então os dias são maus e nós temos que trazer para a nossa mesa, para a nossa conversa diária, os princípios e os valores do Evangelho. E nós vivemos em conflitos dentro da Europa, conflitos sociais, conflitos políticos, porque os valores do Evangelho estão a ser apagados e estão a ser substituídos por outros. Ainda que, querendo fazer isto numa perspectiva igualitária e de unidade, estamos a trazer princípios que são bélicos
que são desumanos, que desqualificam as mulheres, que desqualificam as pessoas, que desqualificam o género humano. Ok? Portanto, onde é que está a maior responsabilidade hoje? É nos pais que têm responsabilidade ou é nos filhos que se devem sujeitar aos pais? Porque esta sujeição, filhos, é para a vossa proteção. Quando nós dizemos a um filho não atravesses a passadeira com o sinal vermelho, é para a vossa proteção, não é porque o pai é embirrante. E questiona-se tudo, e quando um dia destes se questionarem a sério as cores, as pessoas vão morrer nos semáforos. Porque quando eu entender que o verde é vermelho e que o vermelho é verde, eu vou-me estampar. Porque esta coisa de relativizar tudo está a dar mau resultado. E isto é um exemplo um bocado obtuso, esta das cores. Mas se eu posso determinar tudo e tudo é a minha verdade, eu vou-me estampar quando eu não parar no sinal vermelho. E vou causar danos a mim e aos outros. E os outros não tenham a culpa que eu seja cabeçudo, para não chamar um nome pior. Ok? Então, nós temos que ser intencionais e, como diz o versículo 16 no capítulo 5 de Efésios, remindo o tempo. E temos que trazer esta partilha diária para as nossas mesas. Partilha diária destes princípios orientadores e disciplinadores, sem os provocar à ira, mas de forma que eles entendam e que isto lhes faça sentido e que não lhes sejam um constante trauma e uma provocação. É fácil, não é? Não, não é fácil. E como é que nós lá chegamos? Continuemos aqui em Efésios 5, no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como tolos, como insensatos, sim como sábios. Atente para a sua conduta. Vede prudentemente como andais. Vejam lá como é que anda. Como é que lida com a sua mulher? Como é que lida com o seu marido? Como é que lida com os seus filhos? Como é que lida com os seus pais? Porque vocês que têm, por exemplo, 37, 38, 40 anos e que têm filhos com 12, 13, 14, 15, 16 e que têm pais com 50, 60, 70, 75, os vossos filhos estão a ver como é que vocês lidam com os vossos pais. Os vossos filhos estão a ver como é que vocês lidam com os avós deles. E os vossos netos estão a ver como é que vocês lidam com eles e com os vossos filhos. Então, esteja atento, seja sábio. E como é que isto se faz? Então eu peço para voltarem a fixar os vossos olhos no versículo 18 do capítulo 5. E podemos ler aqui do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora vocês perguntam, então como é que nós lá chegamos? Como é que nós pomos isto em prática? Como é que nós fazemos? E a resposta mais óbvia seria sujeitando-nos. Mas não. É enchendo-nos do Espírito. Porque é enchendo-nos do Espírito Santo que nós conseguimos as outras coisas. Enchemos-nos do Espírito Santo falando entre nós com salmos.
Enchemos no Espírito Santo cantando. Enchemos no Espírito Santo louvando. Enchemos no Espírito Santo dando graças ao Pai. E enchemos do Espírito Santo sujeitando-nos uns aos outros. Ok? Nós só vamos lá chegar, nós só vamos conseguir estando cheios do Espírito Santo. E nós enchemos do Espírito Santo desta forma, falando entre nós com salmos, com coisas boas, cantando louvores a Deus, louvando com hinos, com cânticos, com expressões de gratidão, dando graças ao Pai e sujeitando-nos uns aos outros. Este, irmãos, é o caminho para nós nos enchermos do Espírito Santo. E enchermos do Espírito Santo é a forma de nós conseguirmos perseverar nesta sociedade, neste mundo, que estão corruptos, corrompidos e necessitados do Evangelho e da graça de Deus. Amém? Em terceiro lugar, quero falar-vos da submissão na sociedade civil. E vamos a Romanos, capítulo 13, que já lemos no início. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem. E nós podemos interpretar este texto pelo menos de duas maneiras. E a primeira é acreditarmos que o apóstolo Paulo afirma que devemos nos submeter às autoridades civis, sejam quaisquer que elas sejam, porque todas foram ordenadas de Deus. Ordenadas por Deus. E neste caso, obedecer cegamente a governantes como Stalin, ou Hitler, Franco, ou Salazar, Kim Jong-un ou Nicolás Maduro, equivale a obedecer a Deus. Isto é uma forma de interpretar. Uma outra interpretação deste capítulo 13 de Romanos, daquilo que acabamos de ler, compreende justamente que foram ordenadas por Deus as autoridades civis que agem por delegação. Ok? Entendermos que as autoridades civis agem por delegação, ou seja, o que estão a receber essas autoridades ou essas pessoas nesses cargos de governança é a autoridade correspondente àquilo que é a vontade de Deus. É como se a lei portuguesa, que é entregue a um juiz... Deixem-me explicar isto melhor. Nós temos uma lei, a lei portuguesa, e essa lei é entregue ao juiz para a fazer cumprir. Não é o juiz que faz a lei. Ok? Quem legisla em Portugal é o Parlamento. E os tribunais o que têm que fazer é cumprir. Ok? Portanto, aqui neste caso, quem está em governação, o que tem que fazer é diligenciar para que os princípios divinos sejam aplicados. E quando não estão a fazê-lo, estão eles próprios a ir contra a lei de Deus. E isto parece mais razoável e mais correto. E é por essa razão que no Egito as parteiras hebreias desobedeceram ao faraó que ordenou a morte dos descendentes dos hebreus. É por essa razão que Daniel não se curvou perante a estátua do rei de Nabucodonosor, infringindo uma lei que obrigava à adoração à imagem. É pela mesma razão que José e Maria fugiram para
o Egito com o menino Jesus para escapar à matança ordenada por Herodes. E, pela mesma razão, quando Pedro e João são repreendidos pelas autoridades judaicas, o que é que eles dizem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A fidelidade a Deus é o critério para a obediência e submissão às autoridades civis. E a responsabilidade e a competência das autoridades civis é fazer cumprir leis que sejam justas, respeitadoras da dignidade humana, porque é assim que são as leis de Deus. Não é? E dentro deste campo das responsabilidades e da sujeição em termos da sociedade civil entram também as relações laborais. E a Bíblia fala-nos também acerca disso. Nos versículos 5 a 9 do capítulo 6 de Efésios, voltamos a Efésios, diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Vamos a falar, Paulo está a escrever num contexto em que a escravatura era uma realidade, mas que tinha regras também, ok? Mas obviamente que havia uma predominância de senhor sobre servo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acessão de pessoas. A diretriz é clara. Presta o teu serviço como se estivesse a fazer isso ao Senhor. E para os senhores, para quem tem responsabilidade numa cadeia hierárquica, trata-os, trabalham contigo com equidade, tendo a noção que ninguém aos olhos de Deus é mais do que ninguém. E que a tua posição hierárquica na estrutura onde trabalhas não te traz supremacia individual ou pessoal, mas sim responsabilidade. Estamos claros? É a palavra, irmãos. Deus não faz acessão nem distinção de pessoas. Se tens uma posição mais alta na empresa onde trabalhas, tens mais responsabilidade. E, por acaso, esta semana o pastor Alexandre partilhou comigo uma ideia muito interessante. Quem está a desonrar ou a defraudar a empresa onde trabalha, não está a defraudar ou a desonrar o patrão ou a empresa onde trabalha, está a defraudar a sua família. Percebem o conceito? E se olharmos isto à luz da palavra, estamos a ir contra aquilo que é um princípio divino. E se aqueles que têm a responsabilidade e que têm a autoridade e que têm empresas não tratam com equidade as pessoas com quem trabalham, estão a fazer acessão de pessoas. Estão-se a considerar mais importantes do que os outros. Logo estão a atentar contra a dignidade humana que as Escrituras nos mostram. Ok? E tão polémico como falar da submissão dentro do casamento é falarmos da submissão na igreja. E Paulo tinha experiência, sabia do que falava. E as igrejas estavam ainda a começar. E algumas já metiam os pés pelas mãos. Então, vamos a Romanos novamente,
capítulo 12, versículos 9 ao 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo está aqui a dar diretrizes para uma igreja onde ele sabe que as coisas não vão correr sempre bem. Onde ele tem a noção que há coisas que vão falhar. Então ele já está a dar a receita. Olhem, isto em algum ponto vai correr mal, mas há remédio. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Percebam que há mais gente com capacidade, com dom, com direção, com instrução de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aborda o que pode correr mal dentro de uma comunidade de fé, mas também diz como é que a vida pode correr melhor dentro da mesma comunidade de fé. E eu faço aqui um alerta para algumas situações que, infelizmente, nós vemos acontecer dentro das igrejas. Abusos de poder, abusos de autoridade, extorsão financeira, abusos sexuais. São crimes que têm que ser expostos e denunciados. A igreja é um lugar de pacificação, reconciliação, mas é um lugar de verdade, de cura, de redenção. E para que isso exista, é preciso que haja confissão e arrependimento. O desafio é servir em amor. É considerar os outros superiores a nós próprios. É abraçarmos o exemplo do nosso Senhor, que foi o mestre da bacia e da toalha. E qual é a nossa relação com os nossos pastores e líderes? Eu sei que estou a abordar temas difíceis, mas é assim que as coisas têm que ser faladas, irmãos. É expostas. Não é ocultos, não é mandar recados, é trazer as Escrituras. Hebreus 13, peço desculpa. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Imaginem as pessoas que Deus tem incumbido de responsabilidade de nos ensinarem, de nos formarem. Imaginem que elas não conseguem fazer isto com alegria. Imaginem que elas fazem isto
só com sofrimento. O resultado no fim vai ser mau para todas as partes. Estas pessoas têm esta responsabilidade. Algumas traduções falam em pastores, outras em guias. E estas pessoas têm a responsabilidade de prestarem contas pelas nossas vidas. Por isso devem ser consideradas em honra. Isto é, tratadas com alegria, com gentileza, com consideração. E estas pessoas, de igual forma, devem tratar e servir as pessoas como o fazem ao Senhor. E para resumir, e de forma a concluir esta nossa conversa acerca desta disciplina espiritual, a submissão, ela tem como fim libertar-nos para podermos servir de forma liberal e não condicionada. Mais um texto, 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O Senhor, através desta sujeição, desta submissão, de qual Ele foi o exemplo máximo, dá-nos esta liberdade e esta alegria de poder servir, de poder honrar os outros. Diz o versículo 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. A submissão é uma porta de libertação para que a vontade do Pai seja cumprida. Esse foi o desígnio e o trajeto do nosso Senhor Jesus. Sujeitar-se a fazer a vontade do Pai. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos de louvor, por favor. Que este, irmãos, seja o nosso desejo de sermos tal como o Senhor Jesus, que sendo Rei, se fez servo, que tendo tudo, se esvaziou para ter nada e para lavar os pés mal cheirosos de discípulos, como os de há 2000 anos e como eu hoje. Amém. Que o Senhor vos abençoe.